Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Renúncia. Esse livro foi psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel, e ele traz então aqui a saga da Alcione, que no meu entender foi o mesmo espírito que animou ali a Célia do livro 50 anos depois. Nós vemos aqui também alguns dos outros personagens que estiveram ali naquele livro, inclusive aquele quarteto ali reunindo a Madalena, o Cirilo, a Susana e o Antero, que ali no livro 50 anos depois, então eu acredito que eram respectivamente a Alba Lucínia, o Elvídio Lúcius, a Cláudia Sabina e o Lólio Úrbico. O Antero aqui, desta feita, ele já morreu, mas nós vimos que ele está se organizando para se reencarnar. E nós vimos que esse livro vai ter a segunda parte, vai então dar um salto de anos. Eu acredito que aí pode ser que a gente o encontre, mas eu só estou fazendo, não me lembro se isso vai realmente acontecer. E nós estamos aqui no 7º capítulo, A Caminhos de Luta, ou Caminhos de Luta, que nós vimos no vídeo anterior. Então nós estamos ali nos Estados Unidos, na região chamada de Nova Irlanda, para onde o Cirilo e a família dele que morava na Irlanda foram, fugindo então dali da Inquisição, daquela perseguição que eles estavam por ser católicos, sofrendo dos protestantes, sem condição de continuar vivendo ali, estavam numa pobreza extrema, e aí foram em busca dessa vida nova. Nós vimos que ele encontrou o lugar, achou que era o verdadeiro paraíso e estava ali se preparando, construindo a casa dele, como ele havia combinado com a Madalena, quando ele deixou então a França e foi ajudar os pais dele a fazer a travessia, e ele voltaria para buscá-la. Porém, nós vimos então nos vídeos anteriores que ele recebeu a carta avisando que ela teria morrido no surto de varíola. E agora nós vimos no vídeo anterior que o Jacques Davenport e a Susana, o tio e a prima dele, chegaram ali já nos Estados Unidos, onde eles estavam, e a Susana, muito dissimulada, tá se passando de boa samaritana, tá ajudando o pai dela, que se tornou professor ali da escola local, está dando aula e ajudando os filhos dos escravos e os próprios escravos, porque ela sabe que ele se importa com eles. E aí a mãe do Cirilo, então, a Constância, ela está dizendo a ele que para ele, se ele não quer pensar então ficar nessa viuvez eterna, se ele não pode considerar então de estar casando com a Susana, que é uma moça tão boa e que sempre gostou dele, para que ele possa sair então dessa tristeza por ter ficado viúvo, sem ao menos ter longe da mulher dele, porque ele partiu, ele deixou a Madalena lá no primeiro mês de casamento ainda, e ela grávida. Mas a gente sabe que tudo isso foi invenção da Susana e o Antero. A Madalena vive e pensa que o Cirilo está morto, porque para a Madalena eles contaram que o navio que eles estavam indo para os Estados Unidos naufragou. Mas isso está tudo nos vídeos anteriores. Eu deixo a playlist completa desse livro aqui, se você quiser ver, se esse for o primeiro que você esteja vendo. É super interessante. Deixo também 50 anos depois, porque na minha opinião, complementa o outro. Mas então vamos ver como é que continua, vai ser a última parte então do 7º capítulo, Caminhos de Luta. E eu peço que Jesus Cristo possa me abençoar então, que a minha leitura seja fluente, fluida, que os meus comentários sejam pertinentes, e eu agradeço muito a Chico Xavier e Emmanuel por esse trabalho grandioso, por essa obra fantástica, que para mim é como se fosse realmente um manual de instrução de como fazer essa travessia. Eu acredito que isso nos dá a oportunidade de sermos sábios, aprender com o erro alheio. A gente não precisa ir ali, cair num buraco, se chafurdar na lama. Se a gente vê que o que foi na frente caiu, aí a gente já desvia. E o Emmanuel disse também que esse livro deve ser sentido e que ele servirá de bálsamo para todas as dores que a gente esteja sentindo, porque aqui fica tão claro a ação da lei do princípio da causa e efeito, da lei da atração,
que eu acredito que quando a gente entende essa lei, a gente entende que nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente esteja vivendo, seja o que quer que seja, especialmente quando a gente consegue entender que nós não estamos aqui pela primeira vez, dessa vez que nós saímos do ventre desta mãe, e sim que a nossa existência começou bem lá atrás, e que estamos todos em uma caminhada evolutiva, então que pode ser que enquanto a gente era criança aprendiz, a gente já pode ter metido os pés pelas mãos, mas que ninguém está sofrendo porque Deus quer ver ninguém sofrer, e que, como Jesus Cristo disse, com Ele o fardo é leve e o jugo é suave, então basta que a gente recorra a Ele para que seja mais fácil experienciar o que quer que seja que a gente precisa experienciar, e por isso então o Emmanuel disse que esse livro é um bálsamo. Então vamos continuar. Os meses corriam em intensas expectativas para a filha de Jacques, quando o inesperado acontecimento veio imprimir novo rumo à situação. Filha de Jacques, quem é? Susana Davenport, apaixonada pelo Cirilo, amou todo esse crime mesmo, organizou todo esse projeto diabólico mesmo para separar Cirilo de Madalena, e aí então agora ela está chegou a parte prática para ela, de fazer o impossível para que ela possa estar satisfazendo esse desejo dela de possuí-lo. Certa manhã de radioso domingo, após o culto, o ancião de Belfast procurou Susana, declarando-se mensageiro de grave assunto, que desejava examinar a sós com ela. A jovem atendeu algo perturbada, visto não contar com a assistência do genitor que se encontrava ausente. Então aqui ele diz, certa manhã, então, o ancião de Belfast. O ancião de Belfast, então não sei de quem é que... o Abraham Gordon, tá bom. Logo que se defrontaram a sós, na saleta particular, Abraham Gordon expandiu-se com alegria. Não te vestes, exclamou sorridente com ares patriarcais. Teu pai não ignora o que te venho dizer. Conversamos ontem à noite, tendo-me ele asseverado que o caso não lhe reclama a autoridade paternal, e sim o teu coração de filha. Então agora eu até já estou adivinhando o que ele vai dizer a ela, mas vamos ver se é isso. Mas que vem a ser tudo isso, tio Abraão? Interrogou a jovem, obedecendo aos costumes familiares com a designação mais íntima. Diluei sem circunlóquios, respondeu o ancião sorridente. É que a colônia está precisando de gente nova e novos lares. E Carlos me incumbiu de consultar-te quanto à possibilidade de um enlace que a todos nós se afigura auspicioso. Então era isso mesmo que eu estava pensando, porque o Emmanuel já citou ali no vídeo anterior que o Carlos estava interessado nela. O Carlos então é filho do Gordon. Susana descorou. Não esperava tal coisa. A presença do velho amigo, que se habituara a respeitar desde menina, impunha-lhe uma resposta leal. Mas a sinceridade e nobreza da consulta causavam-lhe estranha emoção. Admirava Carlos Gordon como rapaz culto e digno, mas não conseguiria ir além disso, pois que se lhe impunha formal recusa, procurava debalde os recursos da palavra. Diga, Susana, continuou o ancião solícito, por que te perturbas? Considera que não tens nenhum compromisso. E vendo que ela não lhe retribuía em satisfação o que lhe oferecia com tanto júbilo, calculou a luta íntima que lhe ia na alma e procurou socorrê-la. Teus olhos rasos d'água, tanto quanto a expressão do teu rosto, são assaz eloquentes para mim. Já sei que não podes preencher o futuro de Carlos, tal como o imagina ele. Facilitou então ali para ela, o Gordon, com a sensibilidade dele, ele viu que a resposta dela seria não. Nesse comenos, sentindo-se fielmente interpretada, a jovem Susana prorrompeu em pranto, dando a perceber que nutria velhas mágoas. Abraão, tocado pelas profundas experiências da vida, inclinou-se paternalmente e disse: acaso terá sentimentos que eu não posso conhecer? Não creio que andes indiferente nesta nossa nova Irlanda. Naturalmente, hás de ter inclinações que ignoro. Carlos e João são filhos do meu lar.
Cirilo é também meu filho por afinidade. Tuas lágrimas revelam alguma coisa em teu coração que eu preciso conhecer. Porventura, aguardas o braço de Cirilo para penetrar os mistérios do amor? A tais palavras, ditas em tom de imenso carinho, a filha de Jaque levantou o olhar e fez um gesto afirmativo que não pôde deixar margem a qualquer dúvida. Pois bem, disse o bondoso velhinho, revelando carinhosa compreensão. Fica descansada, eu mesmo me entenderei com Cirilo. Ela esboçou um gesto de reconhecimento e falou: Tio Abraão, tende sido para mim um segundo pai, entretanto não desejo ofender os sentimentos nobres de Carlos. Ora essa, não te incomodes com isso, meu filho não saberá desta nossa palestra. Dir-lhe-ei que, informado da tua preferência, resolvi não tocar no assunto, visando a completa felicidade de Cirilo. Como vos agradeço, murmurou a jovem, osculando-lhe ternamente as mãos. Então aqui a gente vê que o universo está conspirando aqui a favor da Suzana, tá todo mundo ali unindo forças para que para que o Cirilo então rompesse essa resistência do Cirilo a se casar com ela, ela conseguindo então enganar todos. E até o pai do Carlos, e ele disse que, eu acredito que ele não seja verdadeiro pai, mas que veio ali falar em favor dele, acabou então agora ele vai interceder por ela junto ao Cirilo. E enquanto o ancião se retirava, Suzana experimentava novas esperanças banharem-lhe o coração. E eu acredito que ela esteja correta, porque lembra como foi que quando o Gordon falou com o Cirilo ali no momento de convencê-lo a acompanhar a família para fazer a travessia até o continente americano em direção aos Estados Unidos, ele respeita muito o Gordon. Então eu acredito que a mãe dele já falou, agora se o padrinho vier e falar também, ele vai acabar cedendo. Na noite daquele mesmo dia, Gordon solicitou do filho de Samuel uma entrevista em particular. Cirilo o acompanhou a um canto de extensa varanda, não isento de alguma inquietação. A influência do velho amigo dos Davenport era sempre decisiva no caminho dele. O que Jaque conseguia dele por efeito de amor, Abraão igualmente obtinha por força de autoridade moral. Algo perturbado, o filho de Constância seguia-lhe os gestos mínimos, até que o padrinho começou a falar depois de longas reflexões. Meu filho, venho tratar da solução de problema de importância capital para as nossas famílias. Assim, espero que me compreendas a intenção, como se exposta fosse por teu próprio pai. E ele já chega assim, ele sabe como falar, já encosta mesmo na parede. O Cirilo fica sem poder dizer não. Sou todo ouvidos, replicou o rapaz, considerando a solenidade do preâmbulo. É que, continuou o velho com bondade, não podemos concordar com o teu isolamento e talvez saibas que Suzana te ama desde a adolescência. Mas eu já me casei uma vez, redarguiu Cirilo, desejando fugir ao assunto. Isso, porém, não impede a recomposição da vida. Não me sinto bem ao pensar nisso. Por vezes, tio Abraão, quando essas ideias me ocorrem, tenho a impressão de me trair a mim mesmo. O amor conjugal, a meu ver, é único, insubstituível. Sempre encarei o segundo matrimônio como taça vazia. Que teria então para oferecer a Suzana? Essas ideias, crê, não passam de fantasmas sem fundamento no plano das realidades positivas. Sou casado em segundas núpcias e nem por isso me considero o pior dos homens. O rapaz experimentou um leve abalo, visto não ter encarado o problema sob esse aspecto. Firme no propósito de insular-se no seu infortúnio em culto de eterna saudade. Gordon continuou. Entretanto, compreendo os teus escrúpulos, até certo ponto. A mocidade nos enche o coração de sublimes idealismos. Todavia, as vozes da experiência são muito diversas. Sei da saudade que te empolga o espírito afetuoso, mesmo porque, dada a tua conduta presente, parece-me que a esposa morta resumiu no mundo o conjunto dos teus melhores ideais.
No entanto, poderás guardá-la na memória como símbolo de inspiração, como página viva a reler, diariamente no imo da alma, a fim de criar uma nova situação feliz. A primeira mulher foi a jardineira cuidadosa e fiel que te deixou o perfume de lições sacrossantas para toda a vida. Mas não há de esquecer que não estás fora do jardim da vida. Cirilo não respondeu, engolfado em profundo cismar. Julgas porventura, meu filho, que Nova Irlanda poderia progredir somente a expensas de nobilíssimos ideais? Muitas vezes tenho ouvido tuas apologias calorosas à opulência da terra que nos foi confiada. Repara o maciço da vegetação luxuriante que se perde na noite. Observa como o rio vai espalhando a vida silenciosamente. Toda a extensão vastíssima que o vosso olhar abrange espera o braço do homem. Mediremos nesse imperativo da natureza. Meditemos nesse imperativo da natureza. A criatura viverá pelo coração, mas necessita aplicar e multiplicar os braços para colaborar na obra divina. A floresta requer cuidado, a terra aguarda o intercâmbio das sementes no seio fecundo, o curso d'água reclama retificações para trabalhos proveitosos. Os campos mais áridos sonham com um braço do rio. O mundo material é uma tenda de esforços infinitos, onde fomos chamados a colaborar com o Criador no aperfeiçoamento de suas obras. É impossível a cooperação perfeita sem lar e sem prole. O filho de Samuel desejava confutar, expender argumentos ponderosos, mas a autoridade patriarcal de Gordon era sempre sagrada aos olhos de todos. As razões por ele invocadas, frutos de madureza e bom senso, também lhe pareciam dignas de ponderação e respeito. Afinal, o venerando ancião sempre tinha uma preocupação mais elevada pelo bem coletivo, uma observação sensata colimando o supremo alvo da vida, perpetuar a espécie. Sua dedicação aos problemas da gleba, manifestada não apenas teoricamente, mas exemplificada com sacrifícios, era um dos muitos predicados que lhe realçavam a personalidade. Todavia, examinando e profundando os mais abscônditos ditames do coração, Cirilo sentia-se estranhamente angustiado quando compelido a conjecturar um segundo matrimônio. Sem dúvida, a prima acumulava-o sempre de gentilezas e deferências especiais. Associava-se de bom grado aos seus planos de serviço, amparava-lhe os empreendimentos com o prestígio pessoal adquirido por sua afabilidade, junto de todos os servidores. A seu ver, ela corresponderia ao papel de uma boa amiga, mas não poderia jamais substituir Madalena no seu coração. As afirmações de Gordon, todavia, eram ponderáveis. Apresentavam argumentos mais fortes que os maternais. O ancião de Belfast não se referia apenas a interesses pessoais, mas à coletividade, ao impessoal, ao mundo, à obra de Deus, por intermédio da natureza. Reconhecendo-lhe a necessidade de raciocinar, o tio fizera longa pausa, voltando a insistir. Espero, pois, medites o assunto e nos proporciones a certeza da breve restauração do lar para que a Nova Irlanda se enriqueça mais tarde com a tua descendência. Ou seja, meu Deus, com esse argumento agora ficou bem difícil para o Cirilo, não é? Porque ele abrangeu, ele foi ali o que é para o bem de todos e o melhor da nação, né? Para o bem de todos e esqueci agora como que é esse dito. Que seja para o bem de todos então ele não pode ficar pensando só nele, mesmo que ele gostaria de não estar se envolvendo com nenhuma outra mulher, não contraindo outro matrimônio, ele não sente isso no coração, mas se ele for pensar num bem maior, então ele dá que considerar essa possibilidade. É isso que o tio dele, o padrinho dele, está deixando claro aqui para ele. Então, eu acredito que realmente agora ele não vai ter escapatória. Forçado a tomar atitude decisiva na resposta ao velho amigo, mas querendo adiar um compromisso formal, o rapaz obtemperou sensatamente.
Por enquanto, creio que não devo pronunciar em definitivo, reservando qualquer decisão para depois da visita que tenciono fazer ao túmulo de Madalena, em Paris. Ai, agora eu achei super, muito interessante mesmo, e a Madalena vai ter que pôr as manguinhas dela de fora agora. A Susana, vamos ver como é que ela vai agir quando ela souber disso. E se acontece alguma coisa lá, mas ela tá certa que não. A Madalena já tá longe, o plano dela foi bem colocado. Mas ao mesmo tempo, aqui voltando a pensar, não tem os outros dois ali que ele citou, o Carlos, que ela não quer, enfim. Seria o mesmo que se ele tivesse insistido, o Gordon tivesse insistido então com a Susana, você não o ama, mas a gente precisa de descendentes, então, mas ele quis então forçar o Cirilo, e aí ele vai pelo menos ver o túmulo da mulher dele antes. Abraham Gordon, porém, considerou que a resposta equivalia a meio caminho andado. A situação do restrito ambiente de Nova Irlanda continuava assim a ensejar ansiosas expectativas em torno do caso de Cirilo. A renúncia de Carlos em favor do companheiro, tornando-se arredio sem que o filho de Samuel pudesse atinar com a causa do retraimento dele, imprimia nova força à opinião dos pauradores. O rapaz sentia-se cada vez mais apertado no círculo dos comentários familiares, enquanto a filha de Jacques continuava agindo. O generoso professor de Blois não encarava os boatos com simpatia espontânea, mas também não desejava intervir em decisões de tal natureza, não só porque poderia parecer egoísta ao sobrinho, como ingrato e insensível à filha, que já lhe havia confiado seus votos mais íntimos por ocasião do casamento de Madalena. O Jacques, o pai da Susana, ele está em uma situação difícil, porque ele não sabe a extensão da gravidade do que ela fez, do plano diabólico dela para estar conseguindo o Cirilo. E então ele não pode, mas eu acredito que se não fosse isso, ele aconselharia o Cirilo a não se casar. Mas ele não pode, porque aí, se ele for fazer isso, ficar do lado do Cirilo contra ela, ele vai ferir, então, os sentimentos dela, que ele sabe, ela já confessou a ele lá na época em que o Cirilo ia se casar com a Madalena. Então, logo marcou a viagem para a França com o fito de visitar o sepulcro da esposa, Cirilo notou que Susana desejava a mesma coisa. A jovem temia intimamente que o primo pudesse encontrar algum fio da sombria teia e dispunha-se a segui-lo em jornada tão penosa com a intenção de vigiar-lhe os passos. Em face das objeções familiares, alegou que precisava de material escolar para imprimir novo impulso aos seus trabalhos educativos. A fim de não agravar a preocupação dos parentes, deliberou levar Doroteia, uma das pequenas irmãs de Cirilo. Declarava-se desejosa de visitar igualmente a sepultura inesquecível e aproveitar o ensejo para rever antigas relações em Paris. Ou seja, ela é ardilosa e sabe como não largar o osso, né? E não houve como dissuadi-la. Após mais de 2 anos de ausência, o marido de Madalena regressava à França, assomado de amaríssimas recordações. Não estava propriamente alquebrado, pois o trabalho contínuo do campo dotara-o de singular robustez. No entanto, o olhar reservado, a comunicabilidade esquiva davam conta da profunda mudança operada. A chegada à capital francesa, depois de longos dias de viagem exaustiva, verificou-se sem incidentes dignos de menção, a não ser a gentileza crescente de Susana. Cirilo procurou avistar-se com os velhos amigos que o receberam alegremente. Cada paisagem, cada rua, assinaladas pelos antigos hábitos, foram outros tantos espículos de consternação. Os antigos companheiros pintavam-lhe ao vivo as cenas tétricas e inesquecíveis da varíola devastadora. Muitos seres caros haviam partido para sempre. Em companhia de Susana, visitou a casa de Santo Honorato, o recanto adorável de sua primeira aventura. Os novos locatários simpatizaram com ele e o convidaram a rever o interior da antiga morada em atenção aos ascendentes da visita. Penetrou nos aposentos comovido e reverente,
dando a impressão de ingressar num santuário muito amado. Susana descrevia-lhe o derradeiro quadro, indicando o local onde repousara Dom Inácio Villamil pela última vez, junto do sobrinho enlouquecido de dor. Cirilo foi mais longe. Avistou-se com a serva que sobrevivera a tantos infortúnios, vendo confirmadas as reminiscências angustiosas de que a prima parecia intérprete fiel. Das relações afetivas da extinta, encontrou apenas Colette, que se referiu à morta com lágrimas copiosas. Não conseguira vê-la no extremo instante, mas fora informada do seu passamento, logo após a nuvem de sofrimento que abafara Paris. Por várias semanas, acrescentando que seu túmulo no cemitério dos Inocentes era objeto do seu carinho constante. Onde, porém, as impressões de Cirilo se tornaram mais dolorosas foi justamente na silenciosa mansão dos mortos, quando lá chegou a entardecer em companhia da prima e da irmãzinha. Aproximou-se das duas campas com respeito infinito e ajoelhou-se junto à tosa que tinha o nome de Madalena. Reparou no róseo coração de mármore atravessado por um punhal, símbolo profundo que devia à lembrança do tio Jacques, e, esmagado pela saudade, soluçou longamente. A presença da prima não lhe impedia o pranto copioso. Mergulhado em preces, não reparou que Susana retirava da bolsa um papelinho. A jovem parecia reler velhas palavras, tocada igualmente por vibrações de indizível tristeza. Tratava-se da carta que a filha de Dom Inácio lhe escrevera para a Irlanda. Depois ela aproximou-se de leve e entregou a carta ao primo, dizendo: "Veja, é da nossa querida morta." Ele mergulhou os olhos sôfregos no documento. Entre muitas outras advertências afetuosas, lá estavam as recomendações de Madalena. "Não deixes de amparar, Cirilo, durante minha ausência." Então está escrito assim: "Não deixes de amparar", e tem reticências, "Cirilo, durante minha ausência. Se eu pudesse, aí estaria para ajudá-lo a resolver com os nossos familiares os problemas emergentes. Mas circunstâncias imperiosas se opõem aos meus desejos. Cirilo, entretanto, na tua amizade. Confio, entretanto, na tua amizade. Aconselha-o, auxilia-o como se fosses eu mesma." O rapaz beijou o papel e falou comovidamente: "Sim, vamos ler direito então." Então essa carta está endereçada a Susana. Então é por isso que lembra quando ela leu a carta, quando a Susana estava ali na Irlanda, ela mandou uma carta para a mãe do Cirilo e mandou uma carta também para Susana, e ela leu e pensou em jogar fora, que ela ficou com tanta raiva, já que era da mulher do homem que ela acredita que ela ama. Aí então, mas ela guardou pensando que ela poderia servir agora, então ela apresenta a carta ali. Então vamos ler de novo a carta que a Madalena mandou para a Susana. "Não deixes de amparar Cirilo durante minha ausência. Se eu pudesse, aí estaria para ajudá-lo a resolver com os nossos familiares os problemas emergentes, mas circunstâncias imperiosas se opõem aos meus desejos. Confio, entretanto, na tua amizade. Aconselha-o, auxilia-o como se fosse eu mesma." O rapaz beijou o papel e falou comovidamente: "Ninguém se desvelava tanto por mim." E aqui entrou, a Susana conseguiu, então, ardilosa como ela é, trazer até a própria Madalena para fazer parte daqueles que estão, então, empurrando o Cirilo para se casar com ela. A carta que ela não jogou fora naquele momento em que ela recebeu, que ela estava ali na Irlanda, quando ele foi, então, para acompanhar os pais para fazer a travessia em direção ao continente americano. Então ela guardou, e agora esse trecho aqui cabe bem ali na trama que ela está colocando, que o Cirilo está muito reticente, ele não está se deixando levar por todo mundo dizendo para ele se casar com ela, e ele ainda ali se segurando. Mas agora eu acredito que depois dessas palavras da própria Madalena, ele deve mudar de ideia. Ele vai se render, acredito.
mas não deu para terminar ainda. Eu disse que seria a última parte do 7º capítulo, porém ainda tem coisa aqui no 7º capítulo que eu vou deixar para o próximo vídeo, tá bom? Se você gostou até agora e quiser continuar comigo para ver como que continua, eu te espero ver você no próximo vídeo. Se você quiser ver os outros livros do Chico que eu tenho, dá uma entrada lá no meu canal, por favor. Se você quiser, estando lá, aproveitar e se inscrever, eu vou ficar muito agradecida também. Se você quiser me mandar uma mensagem, deixar o seu like e também compartilhar o vídeo, eu também te agradeço. E espero te ver para o próximo vídeo. Obrigada, tchau!